Salve, salve, turminha! Um vídeo hoje explicando ali a questão de múltiplos e divisores para a gente trabalhar aqui múltiplos de um número natural e divisor de um número natural, né? O que a gente tem como sendo múltiplo de um número natural? Múltiplo de um número natural é o resultado de uma multiplicação desse número pelos números naturais. Qual que é o conjunto dos números naturais? Então vamos lá. O conjunto dos números naturais, meio feio aqui, não se apeguem a detalhes. Ele começa no zero, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até mais infinito. Tá? Vai até o infinito, então é todo número positivo, todo número que a gente fala, né? Todo número positivo que não tem um sinal de menos na frente e não tem vírgula. Né? Então 1, 2, 3, o 27, o 48, o 53, o 128, o 285 são todos números naturais, né? Então começa no zero e vai até infinito. E qual é a definição de múltiplo? Múltiplo seria multiplicação, né? Múltiplo. Então nós temos aqui múltiplo é igual a multiplicação. Então nós temos que o múltiplo de um número, ele é a multiplicação, né, desse número pelos números naturais. Então, por exemplo, aqui múltiplos de 7. Vamos pegar aqui, ó. Múltiplos de 7. O que seriam múltiplos do 7, né? Aqui, múltiplos do 7. Quais seriam os múltiplos de 7? É a multiplicação, é o resultado da multiplicação do número 7 pelos números naturais, né? Então, múltiplos de 7 seria o próprio zero, né? 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E assim sucessivamente até chegarmos em mais infinito. Tá? Então, múltiplos de 7 é a multiplicação, múltiplo igual a multiplicação. Então, a multiplicação do 7 pelos números naturais. Então, múltiplos do 3 é a multiplicação de. Eles são múltiplos de quem? Múltiplos do 3. Então, é a multiplicação do 3 pelos números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito, tá? Então, a gente teria aqui o 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15 e assim sucessivamente até chegarmos em mais infinito. Tá? Então, múltiplos de 3 é o resultado de uma multiplicação do 3. Então, múltiplos de um número é a multiplicação desse número pelos números naturais. É o resultado da multiplicação desse número pelos números naturais. Então, se eu precisar aqui de múltiplos, 5 múltiplos de 7, tá? Então, eu preciso aqui de 5 múltiplos. 7 já foi, vamos mudar aqui. 5 múltiplos de 6, tá? Então, 5 múltiplos de 6. Múltiplos de quem? Do 6. Então, é a multiplicação do 6 por quem? Pelos números naturais. Quantos números naturais? 5 números naturais. Então, eu vou ter aqui, ó. 5 múltiplos de 6, né? Então, os múltiplos de 6, eu vou colocar só 5. O 6 vezes 0, que é 0. 6 vezes 1, que é 6. 6 vezes 2, que é 12. 6 vezes 3, que é 18. 6 vezes 4, que é 24. Né? Então, aqui eu encontrei 5 múltiplos de 6. Que é 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4. Encontrei os múltiplos de 6. 5 múltiplos de quem? Do 6. Então é multiplicação do 6. São resultados da multiplicação por 6. Beleza? Então é assim que a gente identifica os múltiplos, né? E agora, se eu quiser saber quanto, se o 37, por exemplo, ele é múltiplo do 5. 37 é múltiplo de 5, né? Mas digamos que seja uma pergunta. 37 é múltiplo de 5? Como é que eu faço para descobrir? Tá? Um número vai ser múltiplo de outro quando a divisão entre eles for exata. Né? Como é que eu sei se 37 é múltiplo de 5? Pego 37 e divide por 5. 3 dá para dividir por 5? Não. 37 é dividido por 5. Então dá por 7. 7 vezes 5 é 35.
Aqui 7 tira 5 sobra 2, 3 tira 3 sobra 0. Eu tenho resto 2, então resto 2 não é uma divisão exata. Então, dois números serão múltiplos, né? Um número será múltiplo de outro quando a divisão entre eles for exata. Essa divisão foi exata? Não. Então, 37 não é múltiplo de 5. Então, 37 não é múltiplo de 5. Agora, se eu quiser saber se o 35 é múltiplo do 5. Né? 35 é múltiplo do 5, então basta fazer a divisão do 35 pelo 5. 35 dividido por 5 é 7, 7 vezes 5 é 35, 35 menos 35 é 0, sobrou o resto 0. Então significa que é uma divisão exata. Então o 35 ele é múltiplo do 5, beleza? Então, o que é o múltiplo de um número? É o resultado da multiplicação desse número pelos números naturais, como a gente viu anteriormente aqui, ó. Então, o que é múltiplo de um número? O resultado da multiplicação desse número pelos números naturais. Então, múltiplo de 8 é o resultado da multiplicação do 8 pelos números naturais. Tá? Múltiplo de 9. Né? Múltiplo de quem? Do 9. Então, é multiplicação do 9 por quem? Pelos números naturais. Tá? Então, aqui nós temos múltiplos de um número como sendo o resultado da multiplicação desse número pelos números naturais. Tá? Então, agora vamos lá para os divisores. Divisores. O que é o divisor de um número? Esse múltiplo é o resultado de uma multiplicação desse número pelos números naturais. Divisores, a gente pode dizer que divisores é o resultado de uma divisão exata desse número pelos números naturais. Tá? Quando a gente está falando de divisão, a gente está falando de divisão exata. O que é uma divisão exata? É uma divisão que não tem resto. Tá? Não confundam resto com resultado. É uma divisão que não sobra resto. Então é uma divisão exata desse número pelos números naturais. Então vamos encontrar aqui divisores do 8. Quais são os divisores do 8? De certa forma, eu estou me perguntando por quais números que eu consigo dividir o número 8 que vai dar uma divisão exata, ou seja, que não vai ter resto. Tá? Em quais números que eu divido o 8, tá? Que eu consigo dividir o número 8 que vai ser uma divisão exata. Em outras palavras, eu quero saber, nas tabuadas do 0 ao infinito, quais são as tabuadas que aparecem o resto, que aparecem o resultado como sendo 8? Tá? Então vamos identificar. O que a gente tem que saber? Todo número, tá? Todo número, tirando o 0, que é o número neutro, ele tem que ter pelo menos dois divisores, 1 e ele mesmo. 1 e ele mesmo. Tá? Por exemplo, o número 7, ele tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, que é o 7. Tá? Então ele tem pelo menos dois divisores. 1 vezes 7, que é o 7, e na tabuada do 7, que é o 7 vezes 1, também aparece o 7. O 23, ele aparece na tabuada do 1 e aparece na tabuada do 23. Então ele tem pelo menos dois divisores. Todo número tem pelo menos dois divisores, 1 e ele mesmo. Isso a gente tem que sempre lembrar, tá? Todo número tem pelo menos dois divisores, 1 e ele mesmo, tá? Pelo menos dois divisores, 1 e ele mesmo. Então ele sempre vai começar o menor divisor de um número, tá? O menor divisor que a gente vai ter de um número é o número 1, tá? Ele é o menor divisor de um número. Qual que é o maior divisor de um número? É ele mesmo. Então no caso do 8, é o 8. Tá? Então aqui a gente já tem o começo e o final do conjunto dos divisores do 8. Começa no 1, termina no 8. Né? Todo número ele tem pelo menos dois divisores, 1 e o 8. 1 e ele mesmo, no caso, não 1 e o 8. Nesse caso é o 8, mas é 1 e ele mesmo. Então os divisores de 8 vão começar no 1 e vão acabar nele mesmo, vão acabar no próprio 8. Então eu vou começar agora da esquerda para a direita. Eu vou indo para o 2. O 8 aparece na tabuada do 2? Aparece, 2 vezes quanto que dá 8? 2 vezes 4. Então 2 e o 4 também são divisores do 8. Né? Se ele aparece na tabuada do 2, 2 vezes 4, então ele também vai aparecer na tabuada do 4. 4 vezes 2 também é 8. Na tabuada do 3 não aparece, né? 3, 6, 9, não tem 8. E na tabuada do 4, que a gente já identificou ele aqui, ó, na tabuada do 4. Então, a partir do momento que eu estava vindo da esquerda para a direita e eu cheguei em um número que eu já identifiquei, eu encontrei todos os divisores do 8. Então, nas tabuadas do 0 até o infinito, aparece o resultado 8 na tabuada do 1, na tabuada do 2
na tabuada do 4 e na tabuada do 8. Então, esses números 1, 2, 4 e 8 são divisores do 8. O 8, ele é divisível. Se eu pegar esse 8 e dividir por 1, vai ser uma conta exata, vai ser uma divisão exata, ou seja, uma divisão que não tem resto. Se eu pegar o 8 e dividir por 2, também vai ser uma divisão exata, não vai ter resto. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, também vai ser uma divisão exata, que não tem resto. E se eu pegar o 8 e dividir por 8, também vai ser uma divisão exata, ou seja, uma divisão que não tem resto. Beleza? Então aqui nós encontramos os divisores. Então dizer que esses são os divisores, né? Se 1, 2, 4 e 8 são divisores do 8, o 8 é múltiplo deles. Ou seja, a multiplicação de um número por um número natural. 8 é múltiplo de 1. Existe um número natural que se eu multiplicar por 1 vai dar 8? Existe. 8 é múltiplo de 2? Existe um número natural que eu multiplico por 2 que vai dar 8? Tem, o 4. 4 é múltiplo de 8? Quer dizer, 8 é múltiplo de 4? Né? Ou seja, existe um número natural que se eu multiplicar por 4 vai dar 8? Existe, o 2, né? 2 vezes 4 é 8. 8 é múltiplo de 8? Existe um número natural que se eu multiplicar por 8 vai dar 8? Existe, o 1. Então aqui eu encontrei os divisores, né? Dizer que um número é divisor de outro, esse outro tem que ser múltiplo desse número, tá? Então se o 8, nesse caso aqui, 8 é múltiplo de 2, né? Então 8 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de 8, tá? Se 8 é múltiplo de 2, 2 é divisor de 8. Se o 8 é múltiplo de 4, então 4 é divisor de 8. Então, se 8 é múltiplo de 4, 4 é divisor de 8. Tá? Eu dizer que 8 é múltiplo de 8 é diferente de 4. 8 é múltiplo de 4 é diferente do 4 ser múltiplo do 8. Na tabuada do 8 não tem 4. Então 4 não é múltiplo de 8. O 8 é múltiplo do 4, mas o 4 não é múltiplo do 8. O 4 é divisor do 8. Beleza? Então a gente precisa ter a noção aí da diferença entre múltiplo e divisor. Beleza? Então 8 ele é múltiplo de 4, porque o 8 aparece na tabuada do 4. E o 4 é divisor do 8. Tá? Porque na tabuada do 4 aparece o 8. Tá? Então 8 é múltiplo de 4. 4 é divisor do 8. Tá? O 4 não é múltiplo do 8. E o 8 não é divisor do 4. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. 8 é múltiplo de 4, porque o 8 aparece na tabuada do 4. Se o 8 aparece na tabuada do 4, o 4 é divisor do 8. Beleza? Isso tem que ficar bem claro. Tá legal? Então, pessoal, uma explicação aqui básica, tá? A gente já viu essa explicação em sala, mas para quem faltou, para quem não conseguiu prestar atenção, aqui tem um vídeo reforçando, tá? Então, o que seria múltiplo de um número? É a multiplicação desse número pelos números naturais. Então, múltiplo de 7. Múltiplo de quem? Do 7. Então, é a multiplicação do 7 pelos números naturais. É o resultado da multiplicação do 7 pelos números naturais. Múltiplos de 9. Múltiplos de quem? Do 9. Então, é o resultado da multiplicação do 9 pelos números naturais. Quando que um número vai ser múltiplo de outro, né? Como que eu sei se o número é múltiplo de 8? Como é que eu sei se o 28 é múltiplo de 2? Eu vou pegar o 28 e vou dividir por 2. 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Dá 0, abaixo o 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Dá 0. Eu tenho resto 0. Então, 28 é múltiplo de 2. Tá? Um número vai ser múltiplo de outro quando a divisão entre eles for exata. O que é uma divisão exata? É uma divisão que não sobra resto. Por fim, aqui nós vimos os divisores, né? Divisor de um número, né? O resultado de uma divisão exata desse número pelos números naturais. Então, divisores do 8. Quais os números que eu consigo dividir o 8 que vai dar uma divisão exata? Né? Ou, em outras palavras, né? Em quais tabuadas do 0 a infinito vai aparecer o resultado 8?
Beleza? Então aparece o resultado 8 nas tabuadas do 1, do 2, do 4 e do 8. Tá legal? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tirando durante o decorrer das aulas, ou vocês podem mandar no grupo aí que eu tô sempre disponível aí para auxiliar vocês da melhor maneira possível. Beleza? Até a próxima então, pessoal.